Olá, sou o professor Edildo Santa Rosa. Eu faço parte do corpo docente do Centro Universitário Fundação Santo André. Atualmente, sou o responsável técnico pelo COEP, que é o Centro de Orientação Educacional, Profissional e Psicológico, que congrega, dentre outras atividades, a clínica psicológica vinculada ao curso de Psicologia da FAFIU. Sou psicólogo, terapeuta de família e casal, e tenho mestrado em Psicologia Clínica e doutorado em Psicologia Social. Recebi o convite para falar um pouco sobre os impactos psicológicos do afastamento social, em virtude da pandemia de Covid-19, doença que representa uma séria ameaça, invisível, mas que é altamente contagiosa. Eu pretendo tratar do tema em uma perspectiva do cotidiano, sem entrar em questões da psicopatologia. Ou seja, eu gostaria muito de apresentar para vocês questões da vida comum. O que significa, vamos começar a pensar assim, o que significa o afastamento entre as pessoas? Não se trata apenas de ficar longe das pessoas que conhecemos, que gostamos, com as quais convivemos, mas significa o retiro das relações sociais. Isso tem duas possibilidades: permanecer só ou permanecer com pessoas restritas, família, cônjuge. No caso de permanecer só, indivíduos que por diversas razões moram sozinhos ou ficam afastados dos familiares por motivo de trabalho, e no caso de restrição de relações sociais, podemos entender que é quando o indivíduo permanece com pessoas restritas, ficar com um determinado número de pessoas, familiares, geralmente, por um período maior do que o do costume. Então temos essas duas situações, o indivíduo que mora sozinho, que fica sozinho e que, portanto, tem as suas relações mais restritas, e o pessoal que tem uma família, que mora com a família e que acaba com esse afastamento social se restringindo a essas relações, tá? E aí é diferente, no caso de você ter as relações com os familiares, é diferente de um feriado, de um período de férias, tá? Significa ficar o tempo todo junto, No primeiro caso, ou seja, do indivíduo que está só, sozinho, a sensação de isolamento se intensifica quando a pessoa tem o hábito de sair bastante. Numa situação de afastamento social, se esse indivíduo ele sai bastante, isso tem um impacto para ele. Às vezes ele sai, vai para a balada, vai curtir a noite. Então, para ele, num caso de afastamento, ele vai ter que lidar com a situação de estar só. Vale lembrar que o estar só pode ter dois significados: a solidão e a solitude. Na solidão, o indivíduo se sente sem ninguém para conversar, ele se sente abandonado. No caso da solitude, é um estado de estar só que é um estar só produtivo, criativo. Tem certas coisas que a gente precisa de estar só para poder realizar, pode estar o tempo todo sozinho? Não, mas a solitude é uma condição, por exemplo, para você poder estudar, para você poder criar, para você ler. Você não consegue ler alguma coisa se você não estiver sozinho, se você não estiver só. Nesse caso, é a solitude que nós estamos falando. Enfim, tudo aquilo que se faz melhor quando está sozinho, quando está consigo mesmo. A sensação de solidão, ela pode identificar uma certa dependência emocional, tá? De pessoas ou objetos. Então é aquela pessoa que precisa o tempo todo estar com alguém, estar junto com alguém. Você nota que na nossa sociedade existe um incentivo para isso. Nós temos poucas possibilidades de estar sozinhos, ou a gente está nas redes sociais, ainda mais agora, com a internet, das redes sociais, então a gente sempre tem que estar com alguém, com alguma coisa, conversando, falando, fazendo. Estar sozinho, a maneira como a nossa sociedade ela se organiza, ela não dá esse incentivo. Então, o indivíduo, quando ele fica só, ele se depara com estar sozinho, ele se assusta,
né? Porque ele não está acostumado a olhar para si próprio, né? Então, cada vez mais nós vamos vendo, né, que a sociedade ela promove comportamentos de massa, né? Isso resulta numa condição em que o indivíduo ficar sozinho, para ele é um horror, né? É muito difícil estar só, né? A gente pode ver isso, né? Quando tem pessoas que não suportam, por exemplo, almoçar sozinho, né? Tem gente que para almoçar sozinho, para ele é uma tortura, né? Ele precisa de companhia, né? Ele diz, olha, não dá para almoçar sozinho, eu não consigo. Claro, né, gente, nada contra você almoçar com uma pessoa que você gosta, jantar, claro, é legal, é bacana, tá? Mas tem pessoas que simplesmente não conseguem, né? Não conseguem, porque o alimento naquele momento, o estar só, né, almoçando, sem ter alguém para conversar, o coloca numa condição de estar consigo próprio, né? E ele não consegue, para ele aquilo é um horror, né? Ele não consegue ter aquilo, tá? Então isso pode, né, significar uma certa dependência, né, que precisa ser refletido, né? No caso que aqueles, né, que necessitam se deparar de maneira compulsória, né, com a convivência dos familiares por um período maior de tempo do que ele costuma ter, né, com esses familiares, né, enfim, a gente nota que alguma coisa, né, de diferente acontece, tá? Muitos encontram a possibilidade de intensificar suas relações, conhecer melhor aqueles com os quais se convive, tá? Sentem nessa situação uma possibilidade fantástica, né, de aproveitar mais e por mais tempo a oportunidade de estar com o outro, né? Por outro lado, a convivência compulsória, porque nós estamos falando de uma convivência compulsória, tá, gente? Por isso que eu disse que é diferente de outras situações. A compulsória pela necessidade de se manter esse afastamento social, né? Então, a convivência compulsória com a família pode resultar em uma experiência um tanto quanto sofrida, né? Pessoas com formas diferentes de ver a vida, com pontos de vista diferentes, né? E que compartilham o mesmo ambiente residencial, né? Então, por exemplo, pais e filhos, irmãos, né? Avós, né? Netos, tá? E até marido e mulher, né? Essa convivência por mais tempo, né? Pode trazer essa dificuldade, né? Isso pode intensificar um conflito, né? Que embora muitas vezes já existisse, né, com um tempo maior de presença, isso acaba ganhando uma dimensão tão grande que às vezes beira, né, o insuportável, tá? Então, esse encontro, ou a mera expectativa desse encontro entre as pessoas, né, pode ser uma grande geradora de ansiedade, né? Mas enfim, né, não se sabe o que pode acontecer, né? Tem o receio daquilo que pode acontecer. Muitas relações que já se encontravam conflituosas, com o afastamento social dos demais e com essa junção, né, entre as pessoas, né, pode derivar uma crise, tá? E é interessante pensar, né, porque a própria palavra crise, ela tem dois significados, tá? Perigo e oportunidade, é isso que eu dizia, né? Então, perigo de gerar essa ansiedade, das pessoas se sentirem mal, né, de ficarem insatisfeitas naquela condição, né? E a oportunidade, que muitas vezes é um momento para as pessoas poderem se reconhecer. Aí, claro, né, além desses fatores internos, né, que até agora eu falei de questões internas, né, nós também precisamos considerar fatores que são externos, tá? Aqueles que estão fora do indivíduo, né? Que não dependem necessariamente do indivíduo, né? Mas que vai atingir diretamente essa situação. Então, por exemplo, né? Inicialmente eu vou falar da questão econômica, tá? Não por acaso, né? É diferente você morar numa casa com uma estrutura para você poder se locomover, né? E uma casa em que, e essa é a maioria do que a gente vê, né? Uma casa que é mais restrita, uma casa pequena, né? Reduzida, e muitas vezes, né? Com um número maior de pessoas, né? E que, né? É uma parte muito grande da população que convive. Geralmente, né? Não tem muito conforto, não tem muita possibilidade de estar só, né? E aí, né?
se junta todo mundo, como que fica, né? Percebe? Então, é uma geradora de ansiedade essa situação, né? A solitude é possível? Não é possível, né? A solidão é impensável, não ocorre, tá? Eu tenho muitos alunos, né, que dizem que não conseguem estudar porque não têm condições, né, de estar só, eles têm dificuldades, né, eles precisam ir para a faculdade para poder estudar, para ter um cantinho, né? Então essa é uma grande parte da população, né, que nos ajuda a pensar nessa situação, na maneira como a gente se organiza, né, em termos de sociedade, né? Um grande número de pessoas, né, tende a coabitar um pequeno espaço, né? E aí, claro, né, gente, aí acaba gerando estresse, gerando incômodos e tudo mais, tá certo? Outro fator também que é importante a gente poder pensar e que não depende do indivíduo é a questão da idade, né? Então, o indivíduo com mais idade, ele pode sofrer ainda mais os impactos, né, de um afastamento, tá? Quando é idoso, a sensação de tempo é diferente, né? Ele pode, às vezes, ter a necessidade maior de relações com as pessoas de fora, porque, às vezes, né, as pessoas de casa não têm tempo para ele, né? Não escutam. Eu tenho alguns alunos que trabalham em banco que eles dizem, falam, olha, tem muito senhor, muita senhora que vão, né, até a agência conversar com a gente para conversar, né? Só para conversar, né? Interessante essa situação, né? E essa situação, essa condição que nós vemos hoje da necessidade de afastamento, inclusive das pessoas com mais idade, isso acaba gerando um sofrimento maior para essas pessoas com mais idade, né? Então, muitos idosos, eles acabam sendo até desvalorizados em casa, né? São percebidos como incômodo, como peso, né? As pessoas muitas vezes têm dificuldade de escutar, porque a pessoa mais idosa, né, dependendo da atividade que ela teve, que ela tem algumas dificuldades, né, em relação à memória, né, atual. E ela se lembra muito de coisas do passado, mas isso se dá em decorrência do próprio desgaste natural do indivíduo, né? E aí as pessoas muitas vezes têm dificuldade de escutar as histórias daquele idoso, dele contar, dele falar, né? Então ele sente realmente necessidade de estar fora, tá? Então eu entendo, né, que a sensação desse indivíduo de estar conversando, ele percebe isso, né? Que ele é um estorvo, essa sensação desconfortável. Então para ele, essas relações de fora são muito importantes, né? O que a gente viu muito, né, foi uma visão até preconceituosa em relação às pessoas de mais idade, né? Piadas que se fizeram que, de verdade, gente, eu acho que não ajudam em nada. A gente precisa olhar para os nossos idosos, né? Pensar que eles precisam da gente, né? E entender que claro, não permitir que eles saiam, mas a gente entender essa necessidade que eles têm de sair, né? Talvez seja o caso de a gente poder refletir o quanto que nós estamos dando atenção para ele, né? Uma atenção que ele necessita, né? Como todo mundo precisa, tá certo? Notem que eu trago reflexões para vocês, né? Mas eu não trago respostas, né? Essas respostas elas precisam ser conseguidas pensando, refletindo sobre tudo isso que nós estamos passando, né? E que nós estamos passando nesse momento de afastamento que trazem para a gente, muitas vezes denunciam para a gente uma necessidade que a gente tem de mudar. Né? Uma necessidade que a gente tem de ter uma outra forma de olhar para as nossas relações, uma outra forma de a gente olhar para as pessoas que estão às nossas voltas. Né? Tudo isso está relacionado. Né? Precisamos nos voltar para as pessoas, né? que é do nosso convívio e reconhecer que elas são importantes para a gente, que nós somos importantes para elas também. Né? Toda essa condição de afastamento denuncia e nos ajuda a pensar e talvez até resgatar algo que se perdeu no tempo, né? Temos pouco tempo para nos dedicar às pessoas que são importantes para a gente, né? A vida é muito corrida,
né? Toda essa velocidade que a sociedade vai nos impondo, né? O trabalho, o estudo, é isso, aquilo, né? Então, a gente às vezes vai fazer uma visita, né? Para o nosso avô, para o nosso avó, para o nosso pai, para a nossa mãe, e ao invés de a gente se dedicar naquele momento de que estamos com eles para conversar, a gente fica lá, né? No celular, fica no telefone, né? E vai se perdendo, né? Então, eu penso que esse momento é importante a gente poder repensar essas nossas relações, né? Então, toda essa velocidade que a sociedade vai nos impondo, ela muitas vezes passa a ser a expressão da verdade. Então, a gente começa a pensar que a verdade é essa, que a gente tem que ser veloz, tem que ser rápido, tem que conseguir as coisas, tem que fazer, e as nossas relações vão ficando para trás. Vamos pensar um pouco sobre isso. Né? Talvez o nosso trabalho, a gente precisa mesmo ser rápido, né? Entregar as coisas, enfim, tá? Mas a gente precisa cuidar, né? Para que essa sensação de rapidez, de velocidade, não seja transformada numa verdade que vai invadir a nossa vida, né? As nossas relações. Bom, então, finalizando, né? Gostaria de reforçar a importância do afastamento. O que vivemos ainda está longe de acabar, né? Sabemos disso, por mais que seja incômodo, mas vamos tomar muito cuidado, vamos manter, reforçar, né, da melhor maneira possível os cuidados que estão sendo preconizados, né, pelas autoridades científicas. É por aí que a gente tem que se balizar. Tá bom, gente? Né? Espero, né, que eu tenha contribuído minimamente para as reflexões que estão aí. Tá bom? Olha, gente, um grande abraço, com a esperança de que vamos em breve, né, voltar para os nossos convívios presenciais. Tá bom? Até mais.